Feliz sábado, meus irmãos. Alegria muito grande poder retornar e ver os irmãos. Para mim, eu vejo que tem algumas pessoas diferentes das que estavam aqui na primeira ocasião em que eu estive pregando. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo a este local também. Talvez você tenha recebido um convite pela TV Novo Tempo, talvez você tenha sido convidado por um amigo, por uma amiga, pelo vizinho. Todos vocês vieram ao lugar certo. São muito bem-vindos e certamente encontrarão o abraço e o consolo do Espírito Santo. Eu prometi trair a minha esposa na próxima ocasião e estou cumprindo a promessa. Nas outras ocasiões também faremos o possível para estarmos todos juntos neste local. É bem verdade que a esposa tem auxiliado ali no departamento infantil, eu no ancionado, e nós temos ali uma série de atividades que acabam ocupando o nosso tempo. Mas quando nós recebemos um convite para a pregação, nós compreendemos que este é um propósito divino. Recebemos como uma incumbência divina. Por isso que eu entendo perfeitamente que você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui. As pessoas costumam dizer que cada sábado é um sábado a menos. Jesus está mais próximo. E eu diria também que cada sábado é mais uma oportunidade que Deus está dando a você e a mim de ouvir a voz dele, de compreender os desígnios que ele tem para a sua vida e para a minha vida. Portanto, aproveite esta oportunidade que Deus está lhe concedendo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler uma história que é muito conhecida, mas que nos traz inúmeras lições importantes para a nossa vida. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele diz o seguinte: Entre mentes entraram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Verso 2: Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre de dia e de noite, clamando por ele nos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que havia acontecido. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao Jesus entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quero convidá-los mais uma vez para uma prece. Feche os seus olhos.
Nosso maravilhoso, nosso eterno Pai, é um privilégio muito grande estar na Tua casa. Acabamos de abrir a Tua palavra, acabamos de lê-la, mas nós entendemos que agora temos uma mensagem especial direto ao nosso coração. Reconhecemos que não estamos aqui por acaso. Portanto, Senhor Deus, não permita que nenhuma dificuldade ou obstáculo interfiram na devida compreensão da Tua palavra. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história conhecida. Nessa história nós temos a concretização de um grande sonho. Todos nós sonhamos. Somos movidos por sonhos. Certa vez alguém disse: aquele que não sonha, não vive. Porque a vida é um constante sonhar. E de fato é assim. Os sonhos são a mola propulsora da vida. Quero que você entenda que se você está neste lugar, nesta manhã, é porque direta ou indiretamente você foi movido por seus sonhos. É bom sonhar. O problema é que muitas vezes nós sonhamos com caminhos de felicidade e quando concretizamos os nossos sonhos, reparamos que eles nos conduziram para caminhos de infelicidade, caminhos de tristeza. Os sonhos dos seres humanos são falíveis, mas nesta manhã eu quero apresentar a vocês um sonho infalível. E o único sonho infalível que de fato pode conduzir você e a mim para o caminho da felicidade e da paz é o sonho que Deus tem para nós. O sonho que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. O texto de hoje fala da realização de um grande sonho, do sonho que Deus tem para cada um de nós. Saiba de uma coisa, você não existe por acaso. Você foi planejado na mente de Deus. Existe um propósito todo especial de Deus para a sua vida. É bem verdade que muitas pessoas não conseguem compreender qual é o propósito da existência. Perambulam uma vida inteira tentando entender o porquê que eles existem, qual é o plano de Deus. Mas a verdade é que Deus fez com que você estivesse neste lugar. Deus permitiu a sua existência, porque Ele tem um plano lindo para você e para mim. Deus tem sonhos maravilhosos. E o sonho de Deus sempre começa com seu desejo de nos libertar da opressão do diabo. O texto de hoje fala de um grande sonho. Eu vou explicar melhor. Jesus, ele caiu numa região chamada Decápolis. Algumas pessoas, alguns comentaristas entendem que Jesus ele não foi a Decápolis de maneira intencional. Alguns dizem que, em virtude daquela grande tempestade que você vê lá no capítulo 4, o barco acabou ficando à deriva, jogado de um lado, jogado de outro, e acabou por acaso caindo na região de Decápolis. Mas eu quero que você entenda que não foi por acaso que Jesus foi a Decápolis. Jesus teve a intenção de ir àquele local. Eu não acredito na teoria desses comentaristas de que Jesus caiu por acaso naquela região em virtude da grande tempestade. Jesus foi àquele local porque ele tinha um sonho. Ele foi lá para realizar o seu sonho. Decápolis era aquilo que nós poderíamos chamar, sem qualquer exagero, de um paraíso dos demônios. Isso mesmo. É o texto bíblico que nos fornece tal informação. Quando Jesus, você leu ali no texto, quando Jesus está expulsando os demônios fazem um pedido para Jesus, e o pedido é o seguinte: por favor, nós até saímos dele, mas não nos mande para fora deste lugar. Gostamos de estar aqui. Você entende? Decápolis estava completamente dominada pelos demônios. Os demônios gostavam de estar naquele lugar. Eles até saíam das pessoas sob o mando de Cristo. Todavia, eles queriam estar naquela região de Decápolis, porque ali era o que nós poderíamos chamar de o paraíso dos demônios. E é por essa razão que Jesus foi àquela região, para libertar aquelas pessoas que estavam algemadas pelo poder de Satanás. O sonho de Deus começa sempre com o desejo de nos libertar. Deus tem planos significativos para a sua vida e para a minha vida. Deus tem propósitos, por vezes, distintos para cada um de nós. Mas os seus propósitos, os seus planos, os seus sonhos sempre começam
com o desejo de nos ver libertos das algemas do diabo. Foi por isso que Jesus foi a Decápolis. E no momento em que Jesus chega a Decápolis, um tapete vermelho lhe é estendido, e o governador daquela região recebe Jesus de braços abertos. O prefeito de uma das cidades abraça Jesus dizendo: você é muito bem-vindo. É isso que acontece? Quem é que recebe Jesus? Um endemoniado. Um homem que estava completamente desfigurado. Diz o texto bíblico que ele estava até mesmo nu, cabelo desgrenhado. Ele estava com correntes nos braços e ele vinha gritando, vociferando em direção a Jesus e aos discípulos, girando aquelas correntes e na expectativa de destruir a qualquer um que passasse à sua frente. A irmã White escreve um pouco a respeito desse homem. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 337, ela diz o seguinte: aquele homem parecia muito mais um animal selvagem do que um ser humano. O seu semblante era tão terrível que os discípulos ficaram com medo, e por causa do medo correram para o barco. Você consegue imaginar a cena? Aqueles discípulos correndo para o barco e de repente gritando para Jesus, dizendo: mestre, não fique aí, venha para o barco também. Aquele homem está louco, aquele homem está na expectativa de destruir a qualquer um que passe à sua frente. Mestre, corra para o barco também. No entanto, Jesus, diferente dos discípulos, não correu para o barco, permaneceu parado diante daquele homem. Por quê? Você vai dizer: Jesus permaneceu parado porque ele não tem medo do diabo. É verdade. Afinal de contas, ele é Deus, ele não vai ter medo do diabo. Mas existe um outro motivo por que Jesus permaneceu parado diante daquele homem. E o motivo é porque Jesus acreditava na transformação daquele homem. Para Jesus, aquele homem não era um caso perdido. Para os discípulos, talvez aquele homem fosse um caso perdido. Mas entenda, para Deus não existem casos perdidos. Enquanto há vida, existe chance. Deus olha cada ser humano com propósitos de salvação. Talvez alguma pessoa tenha chegado para você e dito: você é um caso perdido. Talvez você mesmo. Temos um costume terrível de estereotipar as pessoas. Talvez você, no momento que está dando estudos bíblicos, não vendo tanta empolgação da pessoa do interessado, você chega à conclusão de que se trata ali de um caso perdido. Ou talvez você mesmo, olhando-se no espelho, chegue à conclusão: sou um caso perdido. Mas eu quero que você entenda, para Deus não existem casos perdidos. Deus olha cada ser humano, e quando Ele olha para você, Ele vê os sonhos dele se realizando na sua vida. Não existem casos perdidos para Deus. Enquanto há vida, há chance. Deus olhou para aquele homem, a pessoa de Jesus Cristo, e viu ali uma tremenda chance de transformação. E é por essa razão que Jesus permaneceu parado. Mas ele não só permaneceu parado, mas ele age e faz uso de um instrumento poderoso de libertação que eu quero que você compreenda nesta manhã. E esse instrumento está lá no verso 8. O verso 8 diz assim: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Qual foi o instrumento de libertação que Jesus usou para libertar aquele homem? Palavra. Jesus lhe dissera: sai, e o espírito saiu. Há poder na palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso, mas eu quero que você entenda mais uma vez: há poder na palavra de Deus. O que nós temos aqui é a palavra escrita, mas é a mesma palavra que outrora falou e tudo passou a existir. O problema é que à medida que nós vamos vivendo aquele cristianismo medíocre, temos a tendência de menosprezar, de deixar de lado a palavra de Deus como um instrumento poderoso de libertação. Mas é assim que a palavra de Deus é apresentada. Em João capítulo 8, verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que liberta? A própria Bíblia já responde no capítulo 17 de João, no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. A Bíblia é a verdade de Deus, e é essa verdade um instrumento de libertação que Deus quer usar na sua vida e na minha vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam aprisionadas pelo poder do diabo,
O diabo ele é especialista em aprisionar sonhos. E há pessoas que estão aqui aprisionadas, talvez, no âmbito familiar, no âmbito conjugal, enfrentam opressão na maneira como lidam com os filhos, enfrentam a opressão no serviço, estão enfrentando uma opressão em virtude do desemprego. Eu não sei qual é o tipo de algema que o diabo tem colocado em você, mas entenda esta palavra: a libertação. A Bíblia é instrumento de libertação e não podemos subestimar o poder da palavra de Deus. Amém? Jesus havia dito: sai deste homem, e o Espírito sai. O melhor, o único, o eficaz instrumento de libertação se chama Palavra de Deus. Se você sair deste lugar nesta manhã apenas com o propósito de fazer mais uso deste livro, eu já terei cumprido o meu propósito neste lugar. Instrumento de libertação poderoso. Agora é impressionante também, não apenas o modo de Jesus agir ao libertar aquele homem, mas a maneira como Jesus agiu após libertar. Há algumas lições muito importantes para a nossa vida que eu quero compartilhar com vocês. Depois que Jesus libertou aquele homem, o texto bíblico nos traz a seguinte informação: algumas pessoas correram para ver o que havia acontecido, era um tumulto sem igual, e quando elas chegaram no local, encontraram, diz o verso 15, Jesus ao lado do endemoniado, agora na verdade ex-endemoniado, e esse endemoniado era aquele que tivera a legião. E de que forma estava esse endemoniado? Verso 15 responde: ele estava assentado. Vamos parar por aqui. O evangelista Marcos, por algum motivo, achou importante destacar o fato de que aquele homem, após a libertação, estava assentado. Por que isso é importante? Por que razão o evangelista Marcos viu significado no fato de aquele homem, após a libertação, ser encontrado assentado? O que há de tão especial nisso? Há algo muito especial. Nós estamos falando, eu quero que você entenda muito bem o que eu vou discutir agora. Nós estamos falando de alguém que não se assentava. É exatamente o que diz o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Aquele homem, no momento da possessão, diz o texto, andava sempre. E o que é sempre? O evangelista explica: de dia, de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando da vida de um homem que não tinha paz, perambulava pela vida. E há muitas pessoas que hoje, embora estejam na igreja, embora tenham o nome de adventistas, talvez há 10, a 20, a 50, a 60 anos, ainda perambulam pela vida e não encontram a paz. Saiba de uma coisa: no capítulo anterior, Jesus ele lida com uma terrível tempestade e ele acalma aquela tempestade. Mas agora no capítulo 5, nós encontramos mais uma vez Jesus Cristo tendo que lidar com uma terrível tempestade. Mas dessa vez, eu diria, Jesus está lidando com a pior de todas as tempestades. Sabe qual é a pior de todas as tempestades? Não é aquela tempestade que ocorre do lado de fora da vida. A pior de todas as tempestades é aquela que parte de um coração atribulado. A pior de todas as tempestades é aquela que ocorre dentro de nós. Ninguém vê, ninguém percebe. E algumas pessoas são especialistas em esconder as tempestades internas. Cumprimentam como se estivesse tudo bem, dão aquele grande sorriso, mas por dentro existe uma terrível tempestade. Essa é a pior de todas as tempestades. Não é aquela que ocorre do lado de fora, mas é aquela que ocorre dentro de nós. Entenda, quando o evangelista Marcos destaca o fato de que aquele homem agora estará sentado, o que ele quer dizer é que na pessoa de Jesus Cristo ele havia definitivamente encontrado a verdadeira paz. Amém? Certa vez alguém disse para mim o seguinte: eu não tenho paz nem mesmo quando eu durmo, porque quando eu estou dormindo os meus problemas vêm à tona por meio dos sonhos. Mas saiba que existe um Deus que é especialista em acalmar as tempestades de um coração atribulado. Está você com o coração atribulado?
Há tempestades dentro de você que ninguém conhece, só você sabe. Entenda, há um Deus que pode fazer com que você deixe de perambular pela vida. Há um Deus que é todo capaz de me fazer assentar e desfrutar da verdadeira paz. Amém? O texto bíblico fala que aquele homem foi encontrado de que forma? Assentado. Mas não só assentado. O texto bíblico ainda diz o seguinte: que aquele homem foi encontrado também como? Vestido. E o que há de tão especial em ele ser visto agora vestido? Eu falei que Jesus foi a Decápolis para realizar um sonho. E o sonho dele era libertar aquelas pessoas que estavam algemadas pelo poder do diabo. Afinal de contas, Decápolis, como eu falei no início, era aquilo que poderíamos chamar de um paraíso dos demônios. Pois bem, Jesus havia libertado aquele homem, sim ou não? Ele poderia muito bem agora chegar para aquele cidadão e dizer o seguinte: meu amigo, eu acabei de realizar o início do meu sonho na sua vida. Eu acabei de libertá-lo. Mas há centenas, há milhares de pessoas ainda nessa região que eu preciso libertar. Portanto, vá cuidar agora da sua vida, porque eu vou continuar realizando o início do meu sonho. Mas não é isso que Jesus faz. E sabe por que não é isso que Jesus faz? Porque Jesus ele enxerga naquele homem alguém que tinha mais do que necessidades espirituais. Ele também tinha necessidades o quê? Físicas. É interessante entender que nós servimos a um Deus que não está preocupado apenas com a minha vida espiritual. Tem pessoas que pensam que Deus está apenas preocupado com como eu oro, quantas vezes eu li a Bíblia, se eu fiz de fato o estudo bíblico corretamente. Deus tem a sua vida espiritual como algo importante. A sua vida espiritual está no topo das prioridades de Deus, mas Deus não se preocupa apenas com a sua vida espiritual, porque Ele sabe que nós também temos necessidades físicas, necessidades emocionais. Temos um Deus, portanto, que se preocupa conosco de maneira integral. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava em uma igreja bem pequenininha, e num culto de quarta-feira, uma senhorinha que fazia uso de cadeira de rodas, ela fez um pedido. Ela disse o seguinte: eu gostaria de pedir para que os irmãos orassem para que eu tivesse um carro. Seria tão mais fácil de vir à igreja com um carro. Ela fez esse pedido sincero, abrindo o coração aos irmãos. No final do culto, algumas irmãs, cumprimentando umas às outras, chegaram perto dessa irmã de cadeira de rodas e disse o seguinte: olha, irmã, estaremos orando pela senhora, mas só evite ficar pedindo coisas materiais para Deus. Peça mais coisas espirituais, viu, irmã? Eu ouvi aquilo e eu fiquei indignado, porque essa é uma visão muito estreita, é uma visão muito limitada do que é o nosso Deus, do Deus a quem você e eu servimos. Há um Deus que tem preocupação integral com a vida do ser humano. Mateus capítulo 10, verso 30 nos diz o seguinte: que Deus sabe até mesmo quantos fios de cabelo eu possuo na minha cabeça. O que o texto bíblico quer nos transmitir é que se Deus sabe até mesmo das coisas supérfluas da minha vida, Ele conhece também aquilo que vai no recôndito da alma, Ele conhece aquilo que vai em cada compartimento do coração. Ele sabe das minhas necessidades, não apenas espirituais. Ele sabe dos desafios que você jovem enfrenta na universidade, na escola. Você que de repente está à procura de um namorado ou de uma namorada, Ele se preocupa também com essa sua necessidade e Ele vai dirigir a sua vida nesse sentido. Você que está enfrentando problemas na família, problema com os filhos, problema com o cônjuge, Deus está preocupado com a sua situação também e Ele promete dirigir a sua vida. Você que está desempregado, ou que está enfrentando situações difíceis na vida profissional, Deus está preocupado com essa situação também, e Ele promete dirigir, conduzir a sua vida nesse setor também. Há um Deus que tem preocupação integral com a vida do ser humano, não apenas com a nossa vida espiritual, embora a vida espiritual assuma o topo das prioridades de Deus para você e para mim. Ele também se preocupa com as nossas necessidades físicas e também com as nossas necessidades emocionais. Esse é o nosso Deus, um Deus cuja preocupação é integral. Ele se preocupa com você de maneira plena. Não limite a atuação de Deus. Deus é muito maior do que você pode imaginar.
Jesus olhou para aquele homem e ele viu que aquele homem tinha mais do que necessidades espirituais, ele tinha também necessidades físicas, e portanto procurou atendê-las. Esse é o nosso Deus. Amém? Mas aquele homem foi encontrado, sentado, vestido, e o texto bíblico diz assim, que ele também fora visto como em perfeito juízo. O que é isso? Que negócio é esse de perfeito juízo? A Bíblia não nos dá muitas pistas. A única coisa que nós podemos inferir do texto bíblico é que aquele homem, antes do encontro com Jesus, não tinha juízo o quê? Perfeito. Em outras palavras, aquele homem tinha uma espécie de desajuste emocional. Mas que desajuste emocional era esse? Não sabemos, mas podemos conjecturar. Você sabe que uma das principais características de uma pessoa possessa é a sua força. É triste ver uma pessoa possessa. Já vi algumas pessoas distintas, homens, mulheres. Mas uma das principais características do momento da possessão é a força. Tem uma força muito grande. Certa vez um evangelista famoso da nossa igreja estava pregando quando de repente uma pessoa ficou possessa e ela conseguiu, pessoa franzina, bem frágil, no momento da possessão conseguiu levantar um banco como esse de madeira e lançar contra o pregador. Entendendo que essa é a característica de uma pessoa possessa, eu pergunto: será que aquele homem, quando ele foi conduzido ao cemitério, ele foi conduzido no momento da possessão? É muito provável que não. Aquele homem, ele tinha picos de possessão. Em alguns momentos ele estava possesso, em outros não, como ocorre normalmente com pessoas que têm problemas de possessão. E no momento em que ele estava possesso, ele causava o maior barulho, ele estragava as coisas. Então algumas pessoas chegaram à seguinte conclusão: não dá mais para ele ficar em nosso meio, teremos que bani-lo, teremos que eliminá-lo daqui. Alguém deu a seguinte ideia: vamos levá-lo para fora do nosso país. Outros disseram: vamos deixá-lo no cemitério. Talvez alguém tenha indagado, mas ele vai querer voltar. E então alguém teve a brilhante ideia, dizendo: não vai voltar porque nós vamos acorrentar. E assim foi. Aquele homem, no momento de lucidez, fora conduzido para o cemitério. Ele viu ali os seus pais que não se opuseram ao plano. Ele viu ali os seus vizinhos que estavam cooperando para que ele fosse conduzido ao cemitério. Viu os seus amigos, viu pessoas que ele nem conhecia também. Todos conduziam ele para o cemitério. E ali ele foi amarrado, ali ele foi acorrentado. É possível que ele tenha gritado para os amigos, dizendo: por favor, me ajudem. É possível que ele tenha pedido clemência para os seus pais, mas ninguém o ajudou. O problema é que depois veio a possessão. E quando veio a possessão, o que é que ele fez com as correntes? O que diz o texto bíblico? Estavam soltas. Ele quebrou as correntes. Prova de que ele havia sido conduzido antes da possessão. Não estava são, lúcido. Mas no momento em que surge a possessão, ele quebra as correntes. E a pergunta que surge é: por que razão então ele não retornou para o seu lugar de origem, para a sua família, para o seu bairro? Alguns comentaristas entendem que aquele homem, após ter destruído as correntes, optou por viver no cemitério, no mundo dos mortos, porque ele já não mais confiava em nenhum ser humano. Ele havia aprendido a odiar tudo e todos. Isso explica, de certa forma, o desajuste emocional que ele tinha antes do encontro com Jesus. Isso explica o porquê de ele querer destruir a qualquer um que passasse no seu caminho, e por isso ele estava tão irado no momento em que Jesus, juntamente com seus discípulos, estava chegando em Decápolis. Mas embora não compreendamos plenamente no que consistia esse desajuste emocional do ex-endemoniado, uma coisa é certa: existe um Deus capaz de trabalhar e de resolver qualquer desajuste emocional que esteja afetando a sua ou a minha vida. Se você, como aquele homem, odeia tudo e a todos, se você tem raiva do seu irmão ou da sua irmã, você não tem juízo perfeito, como diz o texto bíblico, mas existe um Deus capaz de nos curar.
Não importa o desajuste emocional do qual você tem passado, há um Deus Todo-Poderoso que é capaz de nos atender e de realizar milagres, inclusive na esfera emocional do ser humano. Aquele homem fora visto agora em perfeito juízo. Já não era mais um desajustado emocional. Amém? Amém. Deus perfeito. Um Deus que opera em todos os sentidos da vida do ser humano. E foi isso que Jesus fez na vida daquele homem, realizando o sonho de Deus na vida dele. Mas eu não posso encerrar essa história sem contar algo que me intrigava muito no momento em que eu li esse texto. Havia algo que me intrigava, e eu vou explicar o que é. Quando eu li esse texto, e você deve ter já percebido isso, nós encontramos 3 súplicas. O que é uma súplica? Súplica é um pedido feito com grande humildade, onde você se coloca de forma quase como que um servo diante da pessoa a quem você está suplicando. É um rogo. É um pedido feito com tamanha intensidade, a ponto de você se jogar no chão para receber aquilo que você está pedindo. Súplica. Há 3 súplicas no texto. A primeira súplica que nós encontramos é a que está no verso 10. Diz assim: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Quem é que suplica aqui? Os demônios. Os demônios suplicam: por favor, não queremos ir embora deste lugar, queremos permanecer aqui. Há uma segunda súplica no texto. E a segunda súplica é a que está no verso 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quem faz a segunda súplica? Os porqueiros. Aqueles porqueiros egoístas que não gostaram da intervenção sobrenatural de Jesus, considerando-o como um bruxo, como alguém que estava ali para fazer o mal, e portanto estavam expulsando Jesus. Mas há uma terceira súplica. Ela está no verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que for endemoniado, que o não deixe, que o deixasse estar com ele. Quem faz a terceira súplica? O ex-endemoniado, o homem transformado, aquele que nós poderíamos agora chamar de o homem de Deus. 3 súplicas. A primeira súplica é a súplica dos demônios. Que resposta Deus dá para a súplica dos demônios? Senhor, não nos mande para fora deste lugar. Deus fala sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo bem. Então não vou deixá-los sair deste lugar. Seja feita a vontade de vocês. A segunda súplica é a súplica dos porqueiros egoístas que querem que Jesus saia daquele lugar. E que resposta Jesus dá àqueles porqueiros egoístas? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Querem que eu saia? Eu vou sair. Mas a terceira súplica é a súplica do nome de Deus. É a súplica daquele que havia sido transformado por Jesus, que agora já não tinha mais demônio, agora ele tinha a presença do Espírito Santo. É a súplica daquele que havia encontrado a verdadeira paz e que agora tinha a mente, o estado emocional tranquilo, que havia sido curado. Esse pede para estar com Jesus. Olha que súplica bonita. Quem suplica é um homem transformado, e o objeto da súplica é algo fantástico: estar com Jesus. Agora eu pergunto: que resposta Jesus dá àquele homem? Não. Sim ou não? Não. O que é isso? A lógica humana nos faz pensar o seguinte: ora, se Jesus disse sim para os demônios, disse sim para os porqueiros, é óbvio que ele tem que dizer sim para o homem de Deus que está suplicando. O problema é que Deus não trabalha com a lógica humana. Mas por que razão? Vamos entender. Certamente você já deve ter lidado com o nome de Deus. É terrível ter que entender os planos, os desígnios do nosso Senhor. Afinal de contas, Ele é muito grande para a nossa mente limitada, não é assim? Deus estava dizendo não para aquele homem. A pergunta que eu faço é: por quê? Por que Ele disse sim para os demônios, sim para os porqueiros e não para aquele homem transformado? Vou explicar. Quando Jesus lhe disse sim para os demônios, Jesus viu que naquela condição, o máximo que os demônios podiam obter era aquilo que eles estavam pedindo. É mais ou menos o seguinte: olha, vocês querem ficar por aqui? Bom,
Vocês não podem ter muito além disso que vocês estão pedindo. O máximo que vocês podem ter é isso. Portanto, tomem o que vocês querem. Fiquem por aqui. A mata vai acabar logo mais. Fiquem por aqui. Quando ele disse sim para os porteiros, era como se ele estivesse dizendo: vocês querem que eu saia daqui? Bom, isso é o máximo que vocês podem pedir. Vivendo na situação que vocês estão vivendo, é o máximo que eu posso fazer por vocês. Então tudo bem, vou sair daqui, é o máximo. Mas quando ele diz não para um homem transformado, naquele momento era como se Jesus estivesse dizendo: peraí, você não. O que você está me pedindo é muito pouco diante do que eu posso fazer agora na sua vida, uma vez que você foi transformado. Amém? Ao dizer não para aquele homem, Jesus estava reconhecendo que ele tinha potencial para muito mais. Saiba de uma coisa: se você está tendo que lidar com o não de Deus, você vive uma vida de comunhão íntima com Jesus, vive uma vida de integridade, de estudo da palavra de Deus, e mesmo assim tem que lidar com o não de Deus, é porque tem coisa grande que Deus está preparando para a sua vida. Quando Deus diz não para um filho dele, é porque ele sabe que coisas muito maiores ele pode operar na vida. Esse é o nosso Deus. Deus disse não para aquele homem porque ele havia reconhecido que os sonhos de Deus eram muito superiores àquilo que aquele homem havia pedido. Mas a partir deste momento, aquele homem passa a lidar com um dilema. O dilema que todos nós, se já não enfrentamos, teremos que enfrentar. Que dilema é esse? É aquele dilema que nós enfrentamos quando temos que lidar com sonhos conflitantes. Os nossos sonhos, quando eles se conflitam com os sonhos de Deus. É um dilema terrível. À medida que vamos descobrindo os sonhos e propósitos de Deus, também vamos percebendo sonhos e propósitos que nós guardamos em nosso coração que conflitam com a vontade de Deus. E é nesse momento que temos que resolver entre abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, ou continuar vivendo os nossos sonhos e deixar de lado os planos que Ele tem para a nossa vida. Dilema terrível do ser humano. Como lidar com isso? Eu tive a oportunidade de auxiliar em um programa de evangelismo há alguns anos, na cidade de Fall River, uma cidade que ficava perto de Boston, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Nós tínhamos um programa de televisão chamado Uma Luz no Caminho. Esse era um programa de fala portuguesa. E o nosso propósito com esse programa era atingir de fato os brasileiros que moravam ali na região, os cabo-verdianos, os hispanos. Havia muitos portugueses, principalmente naquele local. Esse programa era a única forma que nós tínhamos de alcançar aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus, porque quando elas assistiam ao programa, elas mandavam cartas, e por meio das cartas tínhamos acesso a essas pessoas. E num dos momentos em que nós estávamos visitando alguns interessados, nós iniciamos uma semana de oração. E numa das noites em que eu estava pregando, entrou uma jovem, o nome dela, Giane, pela primeira vez na igreja adventista. E eu gosto de contar a história dela quando eu prego esse sermão, porque a história dela retrata muito bem o potencial do ser humano para abrir mão de muitas coisas a fim de realizar os próprios sonhos. A Giane era uma brasileira, jovem sonhadora. E o desejo da Giane se resumia basicamente em ser feliz na vida, como todos nós sonhamos. A Giane certa vez pensou que para ser feliz ela precisava encontrar alguém, então ela buscou um namorado, se casou com esse namorado. O problema é que no momento do casamento, algumas dificuldades foram surgindo e ela chegou à conclusão de que ela deveria usar outra estratégia para encontrar a felicidade, para realizar os seus sonhos. E ela chegou à conclusão de que a melhor estratégia seria então ter filhos. Já viram aquelas pessoas que têm filhos para sanar problemas de ordem emocional? Acham que tendo filhos vão resolver problemas emocionais, vão resolver situações conflitantes com o cônjuge. Nós não temos filho para isso. Temos outro propósito para ter filhos, mas não para isso. A gente teve filhos. O problema é que ela estava cada vez mais distante da tão almejada felicidade, e os seus sonhos pareciam que jamais se realizariam. Para piorar a situação, as coisas difíceis foram surgindo no meio de sua família e ela acabou se divorciando e tendo que cuidar sozinha dos filhos.
Então alguém surge com uma proposta para Jeane. Jeane, eu tenho uma proposta para você. Um trabalho lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Jeane, você vai ter a oportunidade de acumular um pouquinho de dinheiro. Ali nos Estados Unidos você vai ter a oportunidade de realizar os seus sonhos. E você vai poder dar uma vida muito mais tranquila para os seus filhos, para a sua família. Então, na expectativa de realizar os seus sonhos, ela topou, ela disse, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Então ele respondeu o seguinte: olha, Jeane, vai ser por pouco tempo, são 2 anos. Mas você não vai poder levar os seus filhos. Você vai ter que abrir mão temporariamente dos seus filhos. Aquilo pesou muito o coração da Jeane. Mas pensando na realização dos seus sonhos, que envolvia a família toda, a felicidade dos seus filhos, a felicidade dos seus pais, ela pensou: eu abro mão dos meus filhos ainda aqui temporariamente para ir para os Estados Unidos. Ali ela trabalhou arduamente, conseguiu acumular um pouquinho de dinheiro. Faltava agora 1 mês para Jeane retornar ao Brasil, mas ela estava com a vida muito mais vazia do que quando chegou naquela terra nova. Ela não havia conseguido realizar o seu sonho. Foi nesse momento em que eu encontrei a Jeane. Nós começamos a estudar a Bíblia. Quase todos os dias eu ia para uma cidade vizinha, a cidade de Taunton. E ali nós estudávamos a palavra de Deus por 2, 3, às vezes 4 horas, 2, 3 estudos por dia. A cada dia a Jeane ia descobrindo que Deus tinha planos para a vida dela e ela havia abraçado esses planos. A cada dia a Jeane ia descobrindo que alguns dos planos de Deus conflitavam com os sonhos dela, e a Jeane corajosamente abria a mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. E quando foi a última semana de estudo, uma sexta-feira, faltando 3 dias para ela retornar ao Brasil, ela estava com a passagem comprada para retornar ao Brasil numa segunda-feira de manhã. Fizemos o nosso último estudo e a Jeane olha para mim e disse: olha, eu entendo os sonhos de Deus. A cada dia eu tenho feito o meu papel. A cada dia eu tenho deixado de lado muitos dos meus planos para viver os sonhos de Deus. Mas agora eu entendo que o sonho maior que Deus tem para minha vida é que eu entregue meu coração a Ele por meio do batismo. E é isso que eu quero fazer. Eu fiquei feliz. Todo mundo que dá estudo bíblico fica feliz quando vê que o interessado decide se ter o batismo. Então eu já pensei em entrar em contato com algum pastor aqui do Brasil para que pudesse batizá-la, mas então ela interfere e diz o seguinte: só tem um detalhe, eu quero ser batizada antes de voltar para o Brasil. Nós não tínhamos batismo marcados. Então eu liguei para o pastor e marquei rapidamente, conversei com o pastor: olha, Jeane quer ser batizada, vamos realizar o batismo no domingo, faltando algumas horas para ela pegar então o avião no dia seguinte e retornar ao Brasil. E foi isso que aconteceu. A Jeane foi batizada naquele dia. Eu não tenho a foto da Jeane aqui, talvez em outro momento eu traga. Mas vocês não têm ideia da diferença entre aquela primeira Jeane que entrou na igreja com a vida totalmente destruída. Estava destruída porque tentava realizar os seus sonhos e só quebrava a cara. Quão diferente era aquela Jeane daquela outra que havia saído do tanque batismal depois de entregar o coração a Jesus. Vale a pena deixar de lado os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Aquilo que a Jeane estava procurando há tanto tempo, ela havia encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Só que abrir mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus envolve coragem, envolve determinação. A Jeane teve que ter tal coragem, tal determinação, e valeu a pena na vida dela. Tamanha determinação e coragem também foi exigida para esse jovem que nós acabamos de estudar, para o ex-endemoniado. Entre viver o seu sonho de estar com Jesus no barco e viver o sonho que Jesus tinha para ele de permanecer naquele lugar, ele optou por seguir os planos de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: vale a pena deixar de lado os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, porque transformações começam a ocorrer dentro de nós. E depois que essas transformações começam a ocorrer dentro de nós, a sua vida e a minha vida começa a ser uma vida impactante, diferente e que chama a atenção das pessoas ao nosso redor. Você quer ver quão impactante foi a vida daquele homem depois que ele tomou a decisão de viver os sonhos de Deus e deixou de lado os próprios sonhos? Último verso de hoje, Mateus capítulo 4, verso 25. Nós temos aqui o retrato de uma vida impactante.
Mateus capítulo 4, verso 25, para nós encerrarmos. Ali diz assim: e da Galileia, e de onde mais? E de Decápolis, Jerusalém, Judeia, além do Jordão, numerosas multidões seguiam a Jesus. Eu não sei quantas pessoas são necessárias para compor uma multidão, certamente muitas, mas o texto não está falando de uma multidão. O texto está falando de numerosas multidões que agora estavam seguindo Jesus, multidões dos mais diversos locais, inclusive de onde? De Decápolis. Aquela terra que outrora era chamada de o paraíso dos demônios, agora se tornara na terra dos transformados. Sabe por quê? Porque teve alguém que teve a ousadia, a coragem de deixar de lado os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Aquele homem se tornara no braço de Jesus para transformar aquele lugar. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Eu quero convidar o casal. Essa música fala de entrega. E eu peço nesse momento que o Espírito Santo atue poderosamente na sua vida, para que nós possamos ter visão espiritual, para reconhecer aqueles sonhos que não se combinam com os sonhos de Deus. Mas mais do que visão espiritual, neste momento eu peço para que o Espírito Santo incendeie o seu coração, para que você tenhamos a coragem e a ousadia de, se necessário for, deixar de lado os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Só assim teremos uma vida impactante. Só assim experimentaremos aquela vida abundante que Jesus oferece em João capítulo 10, o verso 10. Preste atenção na letra desta música e abra o seu coração para a influência do Espírito Santo.
Coloque-se em pé e vamos falar com o nosso Deus. Eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos de reunidos estudar a Tua Palavra. Compreendemos que nenhum de nós existe para ficar perambulando pela vida de um lado e de outro sem paz. Mas cada um de nós existe para um propósito especial. Fomos concebidos na Sua mente. Mas muitas vezes, quando tentamos entender os Teus propósitos, nós nos vemos diante do dilema entre viver os Teus sonhos ou viver os nossos sonhos. Ó Pai bondoso, entendemos à luz da Tua Palavra que vale a pena abrir mão dos próprios sonhos para viver os Teus sonhos para nós. Dá-nos, portanto, visão espiritual para que compreendamos os Teus desígnios para a nossa vida. Há pessoas que aqui talvez precisam tomar a decisão pelo batismo, a decisão ao lado de Jesus Cristo, que elas enxerguem que isso é o mais importante, é o ponto de partida para uma vida com significado e sentido ao teu lado. Há pessoas que precisam refazer a entrega, pessoas que talvez precisam mais uma vez colocar a vida no altar. Ó Pai bondoso, que o Teu Espírito opere e trabalhe. Acima de tudo, que o Teu Espírito nos dê a ousadia necessária para que de fato deixemos de lado os nossos sonhos e coloquemos diante do Senhor a nossa vida para viver os Teus sonhos. Portanto, ó Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e queremos, Senhor Deus, viver de hoje em diante uma vida com propósito, aquela vida abundante que Jesus promete no Evangelho de João, capítulo 10, verso 3. É uma vida que abrange todos os aspectos da vida do ser humano, uma vida que só pode ser e fazer sentido ao lado da pessoa de Jesus. Despeça a Tua igreja na Tua companhia, que ao sairmos deste lugar nós o façamos na certeza da Tua presença, certeza do Teu poder e do Teu perdão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.